Já pude assistir a nova obra Sylvia, aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Silvio conta a história do famoso integrante da TV brasileira, Silvio Santos, e toda a sua correlação com o assalto e sequestro que ocorreu em sua casa no início dos anos 2000. Mas afinal, será que Silvio realmente é um bom filme ou é aquela zoeira toda que as pessoas estavam falando? O que seria esse novo filme do Silvio Santos, dessa figura que é emblemática? Silvio é de fato um filme bem interessante. Não interessante necessariamente porque é bom, afinal tem filmes que eu acho que podem vir a ser interessantes, mesmo tendo muitas não qualidades, né? Um desses exemplos é o clássico cult The Room, né, que vem sendo reverenciado, né? Muitas pessoas gostam de The Room, eu inclusive, e enfim, justamente Silvio acaba por ser interessante nesses aspectos, assim como The Room, por ser essa bagaceira que talvez até mesmo possa um dia vir ganhar esse status de cult. Eu acho que em Silvio nada acaba por ser verossímil como o filme tanto almeja. O máximo que chega na verossimilhança são as atuações que, por conta de uma produção instável, acabam por não se firmar tanto. O longa justamente é algo, como eu já estava falando, que foge do verossímil que tanto se apoia e se concatena em. Afinal, a obra está recheada de diálogos que fogem à realidade e claramente não propositais, principalmente em certas cenas em que um humor e uma jocosidade tomam conta da tela e claramente tem vínculos que tentam ser emotivos, não conseguem obviamente, e justamente causam tom no senso cômico para a narrativa que tenta ser tensa e vincular certas emoções de drama e romance, mas que acabam por se perder nesse processo onde nada na produção acaba por corroborar com essa obra. A precariedade dessa produção decorre tanto de fatores claramente orçamentários, quando a maquiagem não é aplicada de maneira certa, criando um certo vale da estranheza em cima de todos os personagens, não somente de Silvio, mas também de alguns co-protagonistas, e acaba por fazer um filme que de fato parece mais uma paródia com essa figura emblemática de Silvio Santos que justamente um filme sobre o próprio. E o filme justamente atua nessas nuances de relatar o real, mas também se utiliza desses diálogos que fogem, né, desse realismo que o tenta. Mas não somente isso, a direção também peca muito nesse sentido. A obra tenta claramente se esforçar nas cenas do passado e até consegue, sucede em algumas, a ter uma direção artística mais fervorosa, onde as cores predominam a tela, um verde sempre está cintilando no ar, mas que ao passar por presente, ou seja, a situação do assalto ao Silvio Santos e à sua casa e o sequestro do mesmo, acabam por perder essa essência verde. Tudo fica branco, pálido, não transmite sentimento algum. Tem uma montagem, inclusive, horrorosa, muito por conta de todas as questões que envolvem justamente essas passagens de tempo. A trama justamente não sabe se justificar, não sabe o que mostrar. Então, uma série de imagens sucedem para que conheçamos, né, para que venhamos a conhecer essa figura emblemática de Santos, mas não somente isso, também relatar essa relação do sequestro entre o próprio Fernando e toda essa síntese, né, dessa história que ocorreu na vida real, mas que aparentemente não possui embasamento em relação à obra. Acho que o que mais corrobora para esse filme não ser tão agradável, justamente além desses diálogos, direção e montagem, acaba por ser tudo que reflete na obra a situação não só de Silvio Santos
né, falecer e todo esse contexto, mas justamente tentar servir de homenagem. Se fosse uma obra sobre uma pessoa que não existisse, em outro contexto, talvez, tudo ficaria mais leve, em um tom melhor. Mas aqui, claramente, possui outras camadas. Eu não sinto muito como esse filme fosse ou pudesse ser de algum jeito uma homenagem ao Silvio Santos. Eu de fato não sinto isso, a não ser pelas atuações e encenações que de fato eu acho que realmente preservam certos trabalhos do Silvio, principalmente as partes, como eu já disse, do passado, realmente denotam atuações muito boas, os coadjuvantes também, o próprio Rodrigo Faro, se não fosse pelas questões orçamentárias de maquiagem, produção e diálogos, ele estaria bem. Ele tem expressões que realmente denotam o que ele está sentindo, ele consegue passar o carisma do Silvio, mas realmente, por todas as questões que não corroboram a favor dessa obra, acaba por não se sustentar. E nada nesse filme se sustenta, mas além dessas coisas que eu citei, ainda há a edição desse filme, que justamente junto com a montagem acabam por se perder completamente. Cenas que aparentemente durariam cerca de 2 minutos, aqui se estendem a um nível enfadonho, enfadonho não porque diz algo sem falar, sem algo necessariamente acontecer na tela, né? Uma espécie de slow cinema, mas não, aqui em Silvio literalmente nada acontece por uma série de minutos, nem tenta transparecer ao menos que algo está acontecendo. É o mais puro nada. Justamente eu acho que para suprir uma necessidade de horas necessárias para esse filme ser lançado, ou coisas do tipo. Então, eu acabei por achar todas essas questões que envolvem esse filme muito precárias. Achei o filme muito precário em geral, com certas coisas boas, mas que com essa produção que realmente limita o filme em grande quantidade. O filme de fato poderia ter elementos bons, a direção de arte em certos momentos ganha certo peso, principalmente com o uso do verde e do passado que constitui as cenas. E as atuações e encenações estão de fato boas, mas o que não corrobora é quando certos elementos do presente entram em cena. Montagens esquisitas, cenas de ação de fato estranhas, no mínimo. Montagens desnecessárias, edição pífia e um contexto inteiro que lima essa direção de arte, só sobrando de fato essas encenações, como já falado. Assim, não fazendo um filme memorável, mas uma espécie de jocosidade ambulante. É um filme que de fato eu reassistiria, mas para rir do absurdo que são as falas retratadas na obra. Em suma, eu acho que há pouco a ser falado de Silvio. Não é um filme que tenta elevar o Silvio Santos a outro patamar. Na verdade, até mesmo tenta, quase o santifica, mas por todas suas questões precárias, o diminui ao mesmo tempo que o coloca em altos astrais. É uma figura que acaba sendo retratada no filme como maniqueísta, sabe? Uma figura que só tem um lado, não a favorecendo também, porque claramente Silvio Santos tinha muitos lados. Assim sendo um retrato infiel também da realidade. Silvio é uma confusão sem tamanho. Não porque poderia ser bom se não fossem só as questões de produção. O filme não corrobora em si próprio. Tudo ali é jogado de uma maneira que, de fato, faz o tudo se perder. É um filme quase sobre nada. Você não sente o impacto de Silvio, nem de sua figura redentora. É um filme muito mais sobre uma representação de certo Silvio Santos e uma história de um certo assalto que ocorreu com o mesmo, né? Um certo assalto e sequestro. Assim, a produção é pífia, mas não só isso, a montagem também, os diálogos absurdos envolvendo cenas tensas, mas que ganham um tom de jocosidade,
ao tentar serem emocionantes e fazerem o espectador chorar e se emocionar com certas falas que são e não são, como sempre, em qualquer contexto, seriam absurdas em um assalto ou coisa do tipo, fazendo de Silvio mais uma piada de filme que possivelmente ganha certa atenção cult, mas um cult em relação a The Room e esses filmes do gênero que outra coisa do tipo. Então, eu vou colocar aqui para essa obra que é Silvio uma nota 1,5 de 10. Eu acho que de fato é uma obra que acaba por contrastar muito. Tem cenas que eu achei interessante, o passado principalmente é interessante, a retratação de um Silvio Santos mais jovem acaba por cair bem nessa narrativa. E outros aspectos também, como a direção de arte, que por vezes consegue brilhar, mas que é limada rapidamente ao voltar para esse presente confuso, com essa montagem dúbia que não sabe para onde ir e com uma edição que segue o mesmo caminho, só servindo mesmo de hastes às atuações que tentam se recuperar todo o teor mais artístico e verossimilhante do filme, justamente um teor de cinebiografia, mas que acabam por não conseguir. Então, eu acabei achando o Silvio justamente um desastre e não nem ao menos um filme que possa render tantos conteúdos sobre, apesar de justamente ter gostado dessas coisas que citei. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Tá interessado nele? Então curta, se inscreva, compartilhe. Eu sou o cara da cultura e tchau!